Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Como prometido, estamos aqui mais uma vez para reiniciar o estudo falando sobre a Bíblia, o livro de Enoque e o dilúvio, tá certo? Nós vamos falar o que antecedeu antes do dilúvio. Qual foi o fato principal que levou o dilúvio? Que Deus quer e quis ensinar para mim e para você, nesse momento tão terrível da humanidade, que não foi fácil. Não pense que foi fácil, que foi só Deus abrir as comportas dos céus e o abismo e sair água e ali aconteceu o dilúvio. Não foi fácil. Como não será fácil o grande dia do dia do Senhor, que chama a grande tribulação, que a Bíblia diz que não houve nada igual, nem antigo e nem haverá. Então você percebe que Deus não faz nada em vão e nem faz nada sem avisar ao ser humano. Então nós vamos dar início a esse estudo, segunda parte. O outro vídeo que a gente iniciou, que é o início da introdução, eu estava meio gripado e estava fungando às vezes no vídeo. Já peço desculpa a você. Olha só, então nós vamos dar início. Esse vídeo ele vai ser um pouco, vamos dizer assim, longo. Vou tentar resumir, mas como vai ter várias partes, mas eu peço desde já a você que assista o vídeo até o final. Compartilhe esse vídeo. Vem aqui, teu nomezinho vermelho, se inscreva no nome. Ative o sininho, comente, compartilhe esse vídeo para que eu possa ver que vocês estão gostando do estudo e também que nós possamos atingir uma meta de 1.000 inscritos. Então eu conto com a sua ajuda. Então assista o vídeo até o final, tá certo? Não deixe de assistir. E assista outros vídeos que tem aí no nosso canal, tá certo? Pegou a Bíblia, vamos ler aqui, tá certo? Pega o seu papel, um lápis para a gente poder você fazer a anotação. Então você para o vídeo e assiste novamente. Diz assim, Gênesis capítulo 6, diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhe nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado e homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens também, os grandes animais e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. Aqui, irmão, inicia a profecia do dilúvio. Você percebe que a palavra de Deus, ele fala algo fantástico aqui em relação a isso, ao dilúvio. Nós vamos ver, vamos falar do dilúvio, não somente com a Bíblia. Como eu falei no início, nós faremos uma mistura entre um livro, a Bíblia, e um livro apócrifo, tá certo? É um livro, vamos dizer assim, histórico, mas que foi encontrado na mesma caverna em que foi encontrado o livro de Isaías, Jeremias. Então, ele está dentro de um contexto arqueológico que foi encontrado dentro desse contexto de Corã, tá certo? As cavernas de Corã. Então, veja bem, esse estudo ele tem como finalidade que a gente possa entender que realmente, aos olhos históricos do povo judeu, tá certo? Eles viram o dilúvio, como aconteceu, tá certo? Não sei se você tem essa curiosidade de ver e entender isso.
que aconteceu? Porque nós estamos, é eminente momento de profecias aí, que irão acontecer, que está escrito no Apocalipse, no livro da Revelação. Então, isso Deus tem alertado. E você vai perceber aqui o que aconteceu entre Adão, tá certo? E Noé. Da geração de Adão e Eva até Noé, muita coisa aconteceu. E a Bíblia ela não fala de tudo. Então, nós estaremos trazendo a vocês uma alusão, tá certo? Dos fatos históricos. Ah, pastor, eu não acredito. Tudo bem. Você não estou aqui para fazer com que você acredite ou deixe de acreditar, não. Nós estamos apenas fazendo um estudo para quê? Para que você possa aprender, certo? Para aprender e conhecimento, tá bom? Nós vamos estar mesclando a Bíblia e o livro de Enoque, tá bom? Então, veja só, os filhos de Deus, Elohim, tá certo? Que foi Deus que fez o homem e a mulher, não é verdade? Então, as filhas dos homens, elas eram bonitas. E assim, como você viu no texto aqui, houve vamos dizer assim, deixa eu ler aqui novamente para você entender. Por causa só, quanto aos homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia o quê? Nefilins na terra. Também posteriormente, com os filhos de Deus, possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. E eles foram os heróis do passado, homens famosos. Veja bem, Deus fala que houve heróis do passado. Você entendeu esse texto? Se existe herói do passado, e o que é um herói? Senão aquelas pessoas que lutam por um propósito, por um objetivo. Então, no livro de Enoque, nós vamos ter uma visão histórica mais clara. Tá certo? Então, veja bem, que nós vamos estar falando sobre o livro de Enoque. Eu já avisei vocês que existem aplicativos com o livro de Enoque. Você entra lá no display, né, no Play Store, quer dizer, e lá você vai encontrar o livro de Enoque. Você pode até acompanhar comigo depois, né, se quer assim desejar. Então, houve uma poderosa raça gigante chamada Nefilins, que se destacou. Então, o verbo Neipal, ou seja, cair, tem sido considerada a fonte do nome. Por isso, esta gigantesca criatura tem sido conhecida como os decaíram. A referência, no caso aqui de Elohim, que fala que lá em Gênesis, façamos o homem nossa imagem e semelhança, que ali está o Elohim, tá certo? No plural, deuses, normalmente deuses, né? Mas pode ser traduzido por deuses, como, por exemplo, quando se refere aos deuses dos vizinhos pagãos de Israel. Irmão, a gente tem que botar na cabeça uma coisa interessante. Não existia somente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Havia uma adoração a outros deuses. O homem sempre buscou adorar a Deus, né? E Deus fez se revelar a Adão e Eva, mas depois que Adão e Eva pecou, eles foram retirados do Jardim do Éden, irmãos, e passou-se, acredito, Deus não deixou de se revelar para aquela humanidade, está batendo aqui, para aquela humanidade que ali se encontrava, e creio eu que deve ter ficado tendo, vamos dizer assim, uma conversa com Adão, mas, vamos dizer assim, a humanidade em si não conheceu a Deus como Adão e Eva conheceram. Então, veja bem, aqui, então, nesse fato expressivo que nós estamos falando, antes do dilúvio, certo? Havia heróis, havia homens de guerra, haviam guerras, entendeu? Havia conflitos, mas existiam aquelas pessoas, aqueles homens que ali se encontravam, grandes, gigantes, que batalhavam, guerreavam, e ali eles passaram a ser o quê? Como a Bíblia diz, passou a ser o quê? Heróis. Heróis daquela
comunidade, daquele povo que ali se encontravam. Tá certo? Então, veja bem, aqui a gente percebe nessa leitura que eu estou fazendo, nessa introdução que eu estou fazendo, tá certo? Pode também indicar, no caso, Jó 1,6 fala alguma coisa a respeito. Pode também indicar ciclos celestiais, seres em íntima comunhão com Jeová, habitantes do céu, com obrigações específicas de qualidade e assistente de Deus. Ou seja, Deus, por exemplo, pode acontecer lá naquela época, existia essa comunhão, se é que podemos chamar de comunhão, entre a humanidade e aqueles deuses. Existia, como hoje existe Deus de várias formas, na Índia tem vários deuses, né? Então, a referência, no caso daqui, que nós podemos tomar, podemos ver que existia muitos deuses, e isso, a idolatria estava reinando. Você percebe que até naquela época, mesmo depois, tá certo? De ver acontecer tudo, as pessoas ficavam, irmãos, de uma maneira, vamos dizer assim, ficaram alheios depois da saída de Adão e Eva. Olha só, eu vou agora entrar aqui, veja bem, aqui no comentário dessa Bíblia, certo? Os Nefelim, os filhos de Deus. Quem eram esses filhos de Deus? Quem eram os Nefelins? Da raiz hebraica, Caí, que eu falei antes, Caí, tá certo? A qual era seu relacionamento preciso com os filhos de Deus. Os intérpretes do Antigo Testamento acreditavam que os filhos de Deus eram anjos ou seres divinos que produziram descendência. Não era claro se os Nefilim eram humanos ou se eles eram filhos divinos humanos. A única outra menção aos Nefilins sugere que eles eram gigantes, lá em Números 13:33. Pode ser que o escritor tenha conhecimento de uma tradição oral mais ampla que se perdeu. Isso aqui, esse comentarista, ele fala que se tiver mais alguma coisa a respeito do assunto dos Nefilim, se perdeu. Mas, como eu te falei, vamos ver agora o livro de Enoque, tá certo? O livro de Enoque fala o seguinte: na bênção de Enoque, como eu falei, você pode pegar o livro no aplicativo que existe no Play Store. Diz assim: estas palavras da bênção de Enoque, com as quais ele o abençoou, os escolhidos, os justos, que devem estar vivos no dia da tribulação, que está determinado quando todos os perversos e ímpios serão afastados. Enoque está falando aqui dessa tribulação, certo? De alguns fatos daquela época, e seria levado para o dilúvio. Seria levado para o dilúvio. Tá certo? Você vê aqui que haveria uma tribulação, o dia da tribulação. Se nós pegarmos o Apocalipse do Novo Testamento, tá certo? O livro da Revelação, nós também temos esse mesmo paralelo, que haverá também uma grande tribulação. Haverá a ira de Deus sobre a humanidade. Haverá também de tribulação e da grande tribulação. Você vê que Deus, desde o início de todas as coisas, o que é que ele faz? Ele alerta o seu povo para algo que irá acontecer no futuro. Deus não deixa ninguém em vão. Aí diz assim: Enoque começou a sua história e disse: houve um homem justo cujos os olhos foram abertos pelo Senhor. Ele teve uma santa visão nos céus que os anjos me mostraram. E dele eu tudo ouvi e entendi o que havia, mas não para esta geração, ou seja, para aquela geração de Enoque, mas para uma geração distante que virá. Aqui, irmãos, ele está falando de quem? De Noé. E Noé teve um homem justo, cujos olhos foram abertos pelo Senhor. Que homem? Quem foi o homem que foi justo? Aí você vem aqui para a Bíblia, tá certo? Lá no capítulo 6, diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou, aqui o Senhor viu a perversidade, no capítulo 6 que nós estávamos lendo, aí ele fala da profecia no capítulo 6, no versículo 6 e versículo 7, aí versículo 8. A Noé, porém, mostrou benevolência
Esta é uma história da família de Noé. Não era um homem o quê? Justo, íntegro, entre o povo da sua época. E ele andava com Deus. Olha só que eu acabei de falar. Vocês estão entendendo o que eu acabei de falar agora aqui? Em relação a este livro? Como eu falei desde o início, esse livro é um livro o quê? Histórico. É um livro histórico. Tá certo? Então, houve esse homem justo. Quem é esse homem justo? Noé. Deus está levando aqui já uma tendência para o Apocalipse daquela época. A respeito dos eleitos, eu falo e digo uma parábola a respeito deles. O Santíssimo sairá de sua moradia. O Eterno, Deus, andará de lá até o Monte Sinai, e ele surgirá com suas hostes e aparecerá na força do seu poder dos céus. E todos terão medo, e as sentinelas estremecerão, e medo e grande temor, e se apoderar deles até os confins da terra. As altas montanhas serão sacudidas, e os altos montes serão arrasados, e derreterão como cera na chama. A terra afundará, e tudo que está sobre a terra será destruído, e haverá um julgamento sobre todos, e sobre todos os justos. Mas o justo, ele fará paz, e ele protegerá os eleitos, misericórdia estará sobre eles, e todos pertencerão a Deus, e prosperarão, e serão abençoados, e a luz de Deus brilhará sobre eles. E veja, e eles vêm como 10.000 santos para realizar o julgamento sobre eles e destruir os ímpios e contender com toda a carne concernente e tudo que os pecadores e os ímpios fizeram, elaborarão contra ele. Esse texto aqui, irmão, dezenas de milhares, ou seja, ele vem com 10.000 santos, milhares, está em Judas, versículo 14 e versículo 15. Quer ver? Você pega lá. Judas 14 e 15. Fala sobre isso aqui. Aí você pode dizer, pastor, mas isso aí é um livro histórico, não tem efeito espiritual para nós hoje. Como eu disse desde o início, nós estamos estudando, iniciamos a estudar o livro de Enoque e trazendo um confronto com a Bíblia. Verdadeiramente, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. O livro de Enoque é um livro apócrifo, mas um livro que eu tenho como livro histórico. Se é verídico ou não, cabe a você e a eu a decidir. Se você acha que não é, não tem problema, você vem aqui embaixo e comenta. Se você acha que é, você comenta também. Certo? O importante é que você entenda que Deus, desde o princípio, como está escrito em Gênesis, ele não deixou de avisar, tá certo? Que algo iria acontecer se as pessoas permanecessem com as mesmas atitudes, ou seja, fazendo o que é errado para Deus. Vamos lá, continuando, tá bom? Vamos continuar aqui no livro de Enoque. Preste atenção, tá certo? As leis de Deus. O livro de Enoque fala sobre as leis de Deus. Contemplai tudo o que acontece nos céus, como as luzes do céu não mudam sua órbita, como cada um nasce e se põe em ordem, cada uma a seu tempo apropriado, não desobedece suas leis. Ou seja, a própria natureza, irmãos, ela fala de Deus. A própria natureza, ela obedece a Deus. Já percebeu como as ondas são? O mar é aquele mundão de água. As ondas bravias vêm, ondas de 3, 4, 5 metros, vêm, mas ela vai até onde? Até onde já está predeterminado ela ir. Dali ela não passa. Nós temos prova que a natureza obedece a Deus através até do seu Filho amado. Quando Jesus disse, aquele grande dia em que Pedro estava no barco e ele fala para a natureza, fala para a tempestade, aquietai-vos, e a natureza para. Irmão, isso já vem desde o princípio. Desde o princípio que o livro de Enoque, esse livro histórico, ele vem falando das grandezas de Deus,
do que Deus era desde o começo, desde Adão e Eva, que nós vamos chegar lá. Esse estudo é excelente. Eu gostaria que você participasse desse estudo para você entender. Depois eu vou colocar um quadro aqui para a gente perceber as datas, as idades de cada um, para chegar a um ponto de que o dilúvio foi, o que aconteceu no dilúvio. É importante você saber, não é importante para você pregar, para você estar pregando, mas como conhecimento. Conhecimento para que você possa entender que Deus não engana ninguém. Desde o princípio, ele mostra um caminho. Jesus Cristo. Você percebe isso? Você percebe isso? Vamos concluir aqui essa parte. Vamos lá. Considerai o verão e o inverno, quando toda a terra está repleta de água, e as nuvens de orvalho e as chuvas estão sobre ela. Isso é Deus, meu irmão. Isso é Deus. Contemplai e vede como no inverno todas as árvores aparecem murchas e desfolhadas, com exceção de 14 árvores que não são desfolhadas, mas se mantêm com antiga folhagem até que a nova surja, pois após 2 ou 3 anos. Veja bem, e novamente contemplai os dias de verão, como se o início do sol está sobre ele. Procuraria o abrigo na sombra por causa do calor do sol, e a terra queima com calor ardente. Não podeis pisar sobre a terra, sobre uma rocha, devido ao seu calor. Isso quer dizer, isso mostra, irmão, que a terra também, naquela época, as estações do ano existiam. É isso que é importante nós sabermos. Tudo que está aqui, tudo que está acontecendo hoje, aconteceu aonde? No passado. O passado presente, irmãos. Oh, Deus maravilhoso. Deus está mostrando para mim e para você, através desse livro histórico, que a grandeza de Deus que vem lá, irmão, aconteceu as mesmas coisas que estão acontecendo hoje. A natureza, irmão, ela sobressaía de uma coisa maravilhosa, mas existiam as suas estações, o inverno, o verão, a quentura. A gente precisa parar para pensar direito e entender que Deus, ele está falando esses últimos dias para mim e para você. Como falou naquela época? Como falou naquela época? Vamos continuar lendo, tá? Vamos continuar lendo aqui, no livro de Enoque. Isso aqui é o livro de Enoque, tá, irmãos? Diz assim: novamente contemplai os dias de verão, como o seu início do sol está sobre ele. Procuraria abrigo e sombra por causa do calor do sol. E a terra queima com calor ardente. Não podeis pisar sobre a terra ou sobre a rocha devido ao seu calor. Contemplai como as árvores estão cobertas com folhas verdes, frutificam, entendei a respeito de todas as coisas, percebei como aquele que vive eternamente fez todas estas coisas. Para quem? Para mim e para você. Deus fez isso para mim e para você. A natureza, mãe, ela diverge, ela veio para nos alimentarmos, para nos sustentarmos, para cuidar de nós. Nós estamos destruindo a natureza. E já concluí essa página aqui. Como as suas obras estão diante dele, ano a ano. Todas as suas obras os servem, não mudam, mas são de acordo com o que Deus ordenou. Assim tudo é feito. Ou seja, Deus, desde o princípio, tudo isso que está acontecendo na natureza, tudo isso que tem acontecido, tudo isso que tem feito a natureza, é ordem de Deus e prevalece até hoje. Glória a Deus. Considerai como os mares, os rios juntos, completam suas tarefas. A natureza se completa, irmão. A natureza ajuda, é uma sequência uma da outra. Oh, glória. Mas vós não perseveraste, nem observaste a lei do Senhor, ou seja, o mandamento do Senhor, mas transgrediste e falaste palavras orgulhosas. Com maldição são palavras da vossa boca impura, contra a sua majestade. Vós, de coração endurecido, não tereis paz. Você percebeu? Você percebeu, irmão, que coisa fantástica esse livro de Enoque histórico, coisa fantástica, irmão. Você percebeu o que tudo estava sendo convergido, irmão, para que Deus, dizendo para eles, se vocês cuidarem bem da minha natureza, se vocês cuidarem bem do que eu deixei para vocês, vocês serão
abençoado. O que é que está acontecendo hoje foi justamente o que aconteceu naquela época. Vocês vão ver o que aconteceu naquela época, que a natureza também estava sendo destruída. Por quem? Você vai ver lá na frente. Continue acompanhando os estudos. Continue acompanhando, você vai ver lá na frente o que levou Deus a destruir é o que vai levar Deus a destruir agora. Você entendeu isso? Vai ser, o que aconteceu no passado, irmão, está acontecendo agora no presente. E a humanidade não está sendo despertada. Se está sendo despertada, irmã, de forma errada. Por isso que eu estou trazendo esse livro aqui para vocês, para mostrar a vocês. Pastor, mas volto a repetir, é um livro apócrifo, mas eu tenho como livro histórico. Um livro que vem contar uma história que tem base, entre aspas, base, que a gente possa entender, que conhecendo o nosso Deus, conhecendo o seu Deus, nós podemos tomar como base, não como inspirado pelo Espírito Santo, não, mas como um livro histórico, como um livro que está nos ensinando, nos alertando que Deus ele vai cobrar de tudo que está acontecendo na natureza. Vai cobrar sim. Irmão, veja bem, vamos concluir aqui bem rapidinho, já está para você não ficar tão cansativo. Diz assim: e por causa disso, amaldiçoarei vossos dias e anos e as vossas vidas. Destruirei a eterna maldição, aumentará, e não obterás misericórdia. Misericórdia. Aí diz aqui, naqueles dias transformarei, ou seja, resignas tua paz, vosso nome em uma maldição eterna para todos os justos. E ele amaldiçoarão os pecadores para sempre. Para os escolhidos haverá luz, alegria, paz, e eles herdarão a terra. Mas para vós, ímpio, haverá uma maldição. Quando a sabedoria for dada aos escolhidos, todos eles viverão e não mais pecarão, seja pelo esquecimento ou pelo orgulho, mas aquele que possui sabedoria serão humildes, não pecarão mais e não serão julgados em todos os dias de sua vida, nem morrerão por causa da fúria ou da ira divina, mas contemplarão o número de dias de suas vidas serão aumentadas em paz e os anos de sua alegria serão multiplicados em alegria e paz eterna, todos os dias da sua vida. Eles, irmãos, glória a Deus. E nós sabemos o que aconteceu no dilúvio. Bom, terminamos essa parte. Nós vamos, no próximo sábado, nós estaremos falando sobre os rebeldes, no livro de Enoque. Junto com a Bíblia, nós estamos lendo também a Bíblia. Você viu que a Bíblia ela profetizou, mas ela só profetizou, depois veio falando sobre Noé, depois do dilúvio. Nós estamos entrando, irmão, no livro histórico, nos aprofundando, aleluia. Estamos nos aprofundando. E você é o meu convidado para participar desse estudo. Participe, porque você vai entender o que vai acontecer no Apocalipse do Novo Testamento. Você vai entender o que Deus quis falar e quer falar no Novo Testamento sobre o Apocalipse, porque tudo o que aconteceu no Antigo Testamento vai acontecer agora. Não assim da mesma maneira, da mesma fórmula que aconteceu lá, mas de um modo parecido. Então, nessa manhã, eu quero orar por você, pedir você a sua misericórdia na sua vida, misericórdia na minha vida, que esse estudo possa lhe alertar para que você precise estar buscando a presença de Deus dia a dia. Amém? Oremos ao Senhor. Mas antes de orar, eu quero pedir a você humildemente, vem aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, tá certo? Me ajude a fazer esse estudo. Nós estamos estudando o livro de Enoque, tá certo? Fazendo um paralelo com a Bíblia. Volto a repetir, parece ser chato, né? Mas no YouTube tem que ser assim. O livro de Enoque é um livro apócrifo e é um livro, na minha visão, histórico. Tem nada de inspirado, não tem nada de que venha a ser inspirado pelo Espírito Santo. É um livro para a gente simplesmente somente ter conhecimento e estudar, tá certo? Então, estarei orando por você, Senhor Deus nosso Pai. Nesta manhã de sábado, nós estamos iniciando a segunda aula, Pai, da palavra do Senhor. Então, que o Senhor, nesta manhã, possa penetrar na mente e no coração desta pessoa. Libera para ela, Senhor Deus,
Senhor Deus, o perdão, libera para ela o amor, libera para ela, Senhor Deus, a vitória, a cura. Senhor Deus, libera, Senhor Deus, para ela tudo aquilo que já está preparado para ela desde a fundação do mundo. Então, Pai, ser com esta pessoa, ser comigo, e nos ajuda a caminhar na Tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e não esquece, vem aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta, compartilha e até sábado.